Fiz uma cagada, mas não fui eu não. Foi o Paulo Gonet, pelo menos foi o que ele disse. Paulo Gonet, na sessão do STF, ele fez uma pergunta, iniciou a pergunta, e aí ele se tocou que a pergunta era ruim para ele, ruim para o STF, ruim para a narrativa que tenta impor aí na cabeça das pessoas essa história ridícula de golpe. Aconteceu durante a sessão do STF, quando estava sendo ouvido o Aldo Rebelo, ex-ministro da Justiça de Dilma. Gonet foi fazer a pergunta e ele perguntou se era possível, basicamente, a matéria do Metrópolis, e eu aconselho você a ler lá, mas basicamente ele perguntou se era possível dar um golpe sem o Exército, sem a Marinha, ou seja, sem as Forças Armadas. Então ele começa a pergunta e fala, é possível dar um golpe sem o Exército, Marinha? Aí ele é cortado por um advogado, né, que resolveu pedir uma parte e acabou fora de hora, né, até atrapalhando aí o que seria bom para o seu cliente. E o Gonet vira para o lado e fala para o seu assistente, fiz uma cagada agora, fazendo referência à pergunta. Logicamente, porque se fosse respondida a pergunta pelo Aldo Rebelo, ele diria que é impossível, como todo ser humano que tem pelo menos meio neurônio funcionando, sabe que é impossível dar um golpe de Estado sem as Forças Armadas. Aí o advogado falou, daí o Moraes mandou o Gonet refazer a pergunta, ele refez de outra forma, e o Aldo Rebelo não pôde responder. Mas veja que coisa absurda. Essa tentativa de colocar na cabeça das pessoas essa história de golpe é tão absurda que eles têm que tomar cuidado com o que eles perguntam. Afinal de contas, testemunha após testemunha está desmontando a narrativa deles. Vem lá o general que era da época do Bolsonaro e diz, não, não teve golpe nenhum. Mas também ele era da época do Bolsonaro, então traz o que o Lula nomeou. Ele vem e também diz a mesma coisa, não teve conversa, não teve história, não teve tentativa, planejamento, não tem nada de golpe. Aí você vai ouvir agora um ex-ministro da Justiça da Dilma Rousseff e tem que tomar cuidado, porque se você perguntar para ele, é possível dar um golpe de Estado sem o Exército, sem as Forças Armadas? Não é, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Se eu estivesse lá e perguntasse para mim, eu diria, é impossível. Como é que você vai dar um golpe de Estado num domingo? Você teria que retirar do cargo o presidente, ele teria que ser preso, ou botar ele para fora do Brasil, fugir do país, alguma coisa nesse sentido. Porque senão, no outro dia, ele vai continuar sendo presidente. E ele vai ser presidente no Palácio, ele vai ser presidente em qualquer outro lugar. Então não existe golpe de Estado num domingo à tarde, quando o presidente está em São Paulo, de uma forma estranha também, sem o Exército, sem um tanque, sem um militar, sem nada. E essa história ridícula, que é risível para o mundo inteiro, continua sendo insistência aqui no Brasil. Ministro Alexandre de Moraes ameaçou prender o Aldo Rebelo hoje pela manhã. Estava sendo ouvido aí no STF como testemunha no caso do golpe, o golpe do Moraes, e o Aldo Rebelo respondeu de uma forma que o ministro não gostou e ameaçou a prisão dele. A matéria está no Gazeta Brasil, convido você a ir lá e ler na íntegra que vale a pena, viu? Moraes ameaça prender o ex-ministro Aldo Rebelo por desacato durante depoimento. Alguns trechos aqui da conversa muito interessante eu quero trazer para você. O Aldo Rebelo estava depondo como testemunha e ele foi perguntado se ele ouviu o general Garnier falar, as tropas estão à disposição. O general da Marinha teria dito, as minhas tropas estão à disposição, aí se quiser tomar uma atitude, ou seja, se quiser dar um golpe. E ele foi perguntado sobre essa conversa. E o Rebelo respondeu ao ministro da seguinte forma, a resposta de Rebelo irritou Moraes. O ex-ministro afirmou que era preciso considerar o que significava força de expressão na língua portuguesa. Abre aspas para o Rebelo. É preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se chama de força de expressão. A força de expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou frito, não significa que ele está dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa que ele está sendo submetido à pressão literal. Quando alguém diz estou à disposição, que era a pergunta, a expressão não precisa ser lida literalmente, respondeu Rebelo. A colocação de Rebelo provocou uma reação de Moraes. O senhor estava na reunião, disse Moraes.
quando o almirante Garnier disse a expressão, então o senhor não tem condição de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos, disse Moraes. Rebelo não baixou a cabeça, não. Ele respondeu, olha, Aldo Rebelo rebateu imediatamente. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha e eu não admito censura. A tensão escalou e Moraes elevou ainda mais o tom. Se o senhor não se comportar, o senhor será preso por desacato. Ameaçou. Rebelo então respondeu, mas eu estou me comportando. E Moraes encerrou rapidamente. Então se comporte e responda as perguntas. Aí o climão, hein? Gente, virou circo, virou piada. Virou piada essa história de golpe. Janja se defende, eu tenho bom senso, eu me considero uma pessoa inteligente. Matéria está aqui, é do Pleno News para você. Acompanhe lá que vale a pena, viu? A Janja se defendendo daquela situação constrangedora na China, ela se explicou, né? E eu quero pedir para você ler a matéria, entenda o que está falando aqui a primeira-dama. Basicamente, eu vou tentar resumir para você. Ela disse que era um jantar e que ela não quebrou protocolo nenhum, porque ela estava convidada ali, estava batendo papo e cobrou o Xi Jinping, porque o TikTok, essa rede chinesa, apoia a direita no Brasil, na visão dela. Olha, eu tenho TikTok, se eu falar o Lula é feio, eles desmonetizam o vídeo. Se eu falar o Bolsonaro é honesto, ele desmonetiza o vídeo. Tem que entrar lá e fazer contestação. Não sei aonde que ela vê essa história que o TikTok é de direita. Eu vejo exatamente o contrário. Mas, enfim... Ela diz aqui para se defender, gente, se eu não tivesse bom senso, eu teria falado para o Vladimir lá na Rússia parar essa guerra com a Ucrânia, mas eu sabia que não devia falar isso. Veja bem, ela chama o presidente da Rússia de Vladimir. O Lula chama ele de Puto. E ela chama de Vladimir. Que intimidade, hein? Que diplomata nata que é essa primeira-dama. Aí ela diz, se eu tivesse feito isso, falado para o Vladimir parar a guerra, aí sim seria errado. Mas eu falei para o Xi, ou seja, o presidente chinês, que é íntimo dela, que ela chama Xi, o Xi Jinping, né? Falou para ele olhar o TikTok, que o TikTok no Brasil está apoiando a direita. E aí ela diz, mas eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho bom senso, realmente, viu? Realmente, um bom senso e um senso diplomático exemplar. Diz para mim nos comentários aí, o que você acha da Janja. Tem bom senso? É inteligente? Muito inteligente? Curta o vídeo, comente, compartilhe, mande para todo mundo para que a gente possa alcançar mais pessoas, possa falar com eles de política, de notícias, mas sempre tendo como base, como fé, os nossos princípios e a nossa fé cristã. Grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.